Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Vamos para mais uma aulinha, tá certo? No caso, sementes florestais. Antes de mais nada, o que é uma semente? Óbvio, né, que nessa altura do campeonato todos já sabem o que é uma semente, mas não custa nada revisar, não é isso? Vamos lá. Resultado da indecência, da pouca vergonha, da obscenidade entre uma flor masculina e uma feminina? Ah, sim ou não? Sim, sem dúvida. Resultado da reprodução sexuada de uma planta, quando a flor é fertilizada, tende a produzir uma semente. Ou resultado da fecundação do óvulo da flor por um grão de pólen, trazido pelo vento, inseto, pássaro, etc., até mesmo pela autofecundação. Agora vamos falar de algo bem importante, quais são os fatores que podem afetar a produção de sementes florestais. Pode afetar tanto a produção ou pode produzir em excesso pra caramba, contudo, entretanto, não vai germinar nada, porque existem fatores que afetam não só a produção, mas a qualidade, mas a viabilidade. E são esses. Em primeiro lugar, a maturidade da planta. A planta não está na época legal, não completou seus X anos para entrar na fase de maturidade. Contudo, uma mudança climática, um período excessivo de estresse faz com que ela entre precocemente na maturidade. Quer ver uma planta jovem começar a produzir? Pô, anele para você ver. Ela vai produzir, possivelmente ela vai produzir. E isso vai afetar, evidentemente, a qualidade, a produção das nossas sementes florestais, tá certo? Exposição da copa ao sol, certo? Eu isolei o indivíduo ou estabeleci o indivíduo no local isolado onde o sol bate diretamente nela, tá certo? E isso afeta a produção de sementes. Condições do solo e clima, sem dúvida alguma. Na altura do campeonato, você sabe também como as condições de solo e clima afetam toda a planta e, consequentemente, seu processo de reprodução. Isolamento, isolamento vai afetar sim, ainda mais daquelas plantas que necessitam de outra da sua mesma espécie para poder entrar na fase reprodutiva ou para chegar a produzir sementes, tá certo? Vigor da árvore, sem dúvida alguma, hereditariedade, óbvio, tá certo? A carga genética interfere diretamente no processo de produção de semente. Competição, isso mesmo, é uma área que está em início de processo de sucessão por uma ação antrópica. Então abriu-se uma clareira enorme, muitas plantas vindo ali, uma competição exacerbada, vai rolar sim, tá certo? Pragas e doenças, não tem nem o que falar. Óbvio que pragas e doenças afetam a produção de semente. E tudo isso vai fazer com que não ocorra produção, baixa produtividade ou produção de sementes inviáveis. Então eu tenho que estar atento a esses fatores se eu for estabelecer um bom programa de coleta de sementes para comercialização ou para uso próprio. Então, falar de coleta de sementes, na coleta de sementes vamos abordar estes tópicos aqui. Seleção de áreas para coleta, representatividade geográfica, representatividade espacial. E aí lá vem aquele comentário todo semestre. E está errado coletar sementes em um único ponto, em um único indivíduo, tá certo? Para com isso produzir mudas. Está errado. Se vocês já viram essa cena na UFC, esqueçam. Representatividade geográfica, selecionar diversas matas ou áreas com vegetação, situada em vários municípios ou em uma região mais ampla. Deve haver, portanto, uma boa distância entre os locais de coleta para garantir diversidade ou riqueza genética. Perfeito? Representatividade geográfica, como a gente faz hoje no Viveiro Domingos Pontes. Temos áreas de coleta estabelecida na fazenda aqui em Caucaia, em outros pontos de Caucaia. Existem áreas estabelecidas também aqui em Fortaleza. Existem pontos de coleta que a gente recebe semente de outros estados, inclusive, como o Pernambuco. Representatividade geográfica. Representatividade espacial. Tem um pé de ipê na Praça do Trator gigantesco que coleta tudo lá, que é o suficiente para o meu processo de produção por um ano. Ainda será suficiente para armazenar e perder essas sementes, porque eu não vou utilizar mais. E está errado.
Se a gente considerar o campus do Psi como um ponto de coleta dentro das minhas áreas de representatividade geográfica, eu tenho que encontrar vários indivíduos da mesma espécie ali, como na Fazenda Domingos Pontes, que é um exemplo. A gente estabeleceu matrizes em tudo que é canto lá, e essas matrizes com distância mínima de 50 metros entre elas, tá certo? No campus de Psi temos áreas de coleta de sementes? Sim. Eu costumo coletar no campus de Psi cedro, e cedro acabou sendo uma exceção, porque eu não consigo encontrar no campus de Psi mais de 4 indivíduos de cedro. Então, desses 4 indivíduos, coletamos esse ano em 2, tá certo? Outro local que a gente resolveu coletar semente foi numa praça que fica atrás da rodoviária de Fortaleza. Lá tem 6 indivíduos, tentamos coletar um pouquinho de cada um indivíduo, tá certo? Em Caucaia temos mais um ponto de coleta de cedro e a gente consegue garantir essa riqueza genética, essa diversidade, tá certo? E mesmo assim, em meio urbano é exceção. No momento que eu encontro um indivíduo em áreas de remanescente florestal, eu esqueço, tá certo? Eu esqueço as árvores de meio urbano, porque as árvores do meio urbano estão submetidas a uma condição edáfico-climática, a uma condição ambiental como um todo, que difere muito da realidade de um remanescente florestal. Isso interfere diretamente nas características da espécie, na expressão das características genéticas da espécie, isso interfere no vigor, na sanidade, etc. Então, meio urbano é exceção, tá certo? Não deve ser coletado de praxe, como se faz muito, tá certo? Demais, tá ok? Então, tenho que selecionar representatividade espacial 15 árvores por espécie, com distância mínima de 50 metros entre elas. Isso aqui é o padrão, mas eu posso abrir exceção? Claro! Uma espécie como o cedro, tá certo? É uma espécie difícil de encontrar porque é uma das espécies que se encontra na lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção. Eu abro exceção. Perfeito? Uma árvore recém-identificada como rabugeira, que eu conheci esse ano. Só encontramos 3 locais, tá certo? Da existência dessa espécie. E tem exceção, a gente não conseguiu ter essa representatividade de 15 indivíduos, mas é exceção. Quando as árvores de uma mesma espécie ocorrem de forma agrupada, selecionar 5 grupos com no mínimo 50 metros entre si, entre esses grupos, e dentro dos grupos apenas 3 árvores, tá certo? Então, um exemplo de espécie que ocorre de maneira agrupada é a... esqueci o nome, a rabugeira ocorre de maneira agrupada, mas é outra que eu queria falar. Vamos lá, agrupamento, o bambu é uma espécie que ocorre de maneira bem agrupadinho, tá certo? O bambu entosseirante, show de bola? Então, quando ocorre em grupos agregados, tá certo? Eu seleciono grupos distantes entre 1 e outro de 50 metros entre si. Show de bola? Não devemos coletar semente em um só local, exceto em áreas de produção de sementes. Eu vou estabelecer uma área de produção de semente. O arboreto hoje da UFC, tá certo? Que tem espécies de alta produtividade, no futuro serão áreas de produção de sementes, certo? Existe uma preocupação de plantar aleatoriamente no espaçamento de 3 por 3, se eu não me engano, no mínimo 3 espécies, 3 indivíduos por espécie, tá ok? Existem espécies que têm aí seus 7, 8 indivíduos e futuramente ali se tornar um local de coleta de semente e coleta de propágulos para propagação vegetativa. Então é uma exceção, porque eu estabeleci uma área no caso de estabelecer essa área, a origem do material genético, tá certo? A origem das mudas tem que ser de um produtor idôneo que estabelece, olha aqui, ó, esses princípios que a gente viu aqui em cima. Perfeito? Então vamos lá. Seleção de matrizes dentro de uma floresta, uma grande diferença entre as árvores de uma mesma espécie. A coleta de sementes deve ser feita em árvores selecionadas de acordo com a finalidade a que se destina as sementes e, consequentemente, a eventuais mudas produzidas. Essas são chamadas então de árvores mães ou árvores matrizes. Eu quero selecionar para produzir madeira, tá certo? Eu não vou buscar um IP todo bifurcado, tá certo? Eu vou buscar um IP, tá certo? Que possa passar características genéticas para a minha planta de um só fuste, de poucas bifurcações ao longo do tempo, tá ok?
Do mesmo jeito, um umbuzeiro. Eu não vou buscar um umbuzeiro que na natureza sua copa é triangular, onde a copa do umbuzeiro forma aí ó, um semicírculo. Tá certo? Então, não podemos esquecer que as sementes herdam boa parte das características da planta-mãe e transmitem essa característica para as mudas. Show de bola, galera. Então, seleção de matriz ainda, ó, matrizes, está errado aí, ó, faltou um Rzinho aí, matrizes. Show de bola. Características importantes devem ser tomadas na seleção das matrizes. Show. Porte. A matriz deve representar a relação dB e altura compatível com a espécie. Porte não é apenas sobre altura. Eu falei isso em arborização urbana. Quando eu falo de porte, eu estou falando da relação dendrométrica, diâmetro e altura, que tem que ser compatível com a espécie. Em se tratando de espécie madeireira, o ideal é que sejam árvores de grande porte, não muito antigas e ainda em fase de crescimento. Forma da copa. Toda espécie tem uma forma própria de sua copa, também chamada de arquitetura de copa. Assim, as matrizes devem apresentar uma copa bem formada e bem distribuída, pois isso favorece a exposição adequada ao sol e, consequentemente, uma maior uniformidade na produção de sementes. Produção de semente, árvores que no geral produzem mais que as demais da população. Então, a necessidade aqui, já entreguei, de um monitoramento dessa espécie, desse indivíduo que eu selecionei como matrizes. Sanidade, livre de pragas e doenças ao longo do tempo, mas principalmente na ocasião da coleta de semente. Show de bola! Durante a seleção das matrizes, é fundamental realizar sua marcação e georreferenciamento, tá certo? É importante, após a marcação das matrizes, realizar visitas periódicas para identificar os períodos de floração, frutificação, amadurecimento. E aí você vai construir o seu calendário, tá certo? De fenofases e, consequentemente, nesse seu calendário de fenofase, terá um período lá onde é mais importante ainda visitar o indivíduo para saber se já está no momento de coleta ou se já está no momento de dispersão e você perdeu de coletar sementes. Maturidade do fruto. Isso eu amo, maturidade do fruto. Maturidade do fruto são mudanças visíveis, tá certo? Nesse caso aqui, nesses exemplos, são mudanças visíveis. Eu tenho mudanças visíveis a ser analisado. No caso do cedro, ocorre a abertura natural. No caso do umbu, existe mudança na coloração e na dureza desse fruto. No zenipapo, além de dureza, coloração, ocorre presença de rugosidade, rachadura e queda natural. Tá certo? Outros indicativos são alterações bioquímicas, teores de açúcar, ácido gráfico, lipídio, nitrogênio, taxa de respiração. Existem outros fatores, O2, de tamanho, teor de umidade, presença de animal. Quer saber se tem fruto maduro? Vê se tem ali saguinho, soninho, que é um macaquinho, ou então passarinho, e mudança de peso. E por que isso é importante? E deve-se utilizar mais de um fator para determinar o ponto máximo de maturação. Galera, o ponto ideal de coleta dos frutos e sementes é quando estão maduros e o fruto vai estar praticamente desligado da planta. Consequentemente, é a fase em que as sementes atingem o máximo de poder germinativo e vigor. Existem exceções? Sim. Flamboyant é uma exceção. O fruto ele vai se desligar da planta-mãe quando estiver maduro. Mas a maturidade das suas sementes é um ano depois, quando cai o fruto. É por isso que todo pé adulto de flamboyant, tá certo? Aquele flamboyant das folhas vermelhonas, grandão, arbóreo, não arbustivo, você sempre vai encontrar fruto seco. Mas fruto seco colado ainda. E aí, quando mandam você coletar, tá certo? Fruto direto na copa, colocar num tambor para amolecer aquilo ali e a gente tirar as sementes, eu estou tirando uma semente que não está pronta ainda, tá certo? Que ela precisa de um ano, tá certo? Para atingir o seu máximo de poder germinativo e vigor ali dentro do seu fruto. Mas a galera quer coletar, colete. Tá certo? Método de coleta e equipamento. Vamos lá. É um processo que deve ser rápido e eficiente. Uma operação planejada para que ocorra no ponto máximo de maturação, sendo assim, deve-se levar em consideração
Porque tem que ser rápido, eficiente e planejado. Por exemplo, eu estava acompanhando todos os pés de cedro. A gente tinha marcado o ano passado, que a gente não coletou semente, porque a gente iniciou a marcação por volta de outubro. Quando foi setembro, eu precisei fazer um procedimento na coluna, mais um bloqueio, tá certo? E uma desnervação. Show de bola. E com isso eu passei uma semana e meia de molho. Quando eu fui nos locais verificar, eu perdi, eu acho que 90% das sementes de cedro do campus de Upici e perdi cerca de 60% das sementes de cedro do nosso outro ponto de coleta, tá certo? E não consegui ir no ponto de coleta de Calcaia. E aí eu tive que abrir uma exceção. O cedro ele abre naturalmente. Então o ideal é que eu colete sementes daquele galho que os primeiros frutos abriram. Vou coletar frutos fechados e terminar o processo de maturação depois. Eu tive que fazer coleta no chão, juntamente com meu filho. Mas aí a prática leva a um certo nível de experiência. E estudar leva a você fazer testes, testar, indagar, leva você fazer questionamentos. E eu fiz o seguinte questionamento. Setembro em Fortaleza, venta bastante. O vento derruba alguns frutos fechados. Mas quando eu chegava por volta de 10 horas, todos os frutos no chão estavam abertos. Então, durante a noite, venta mais. Olha a viagem. Foi realmente desse jeito, galera, após o primeiro dia de coleta. Então, possa ser que os frutos que caíram no chão logo cedo, que ainda está frio, não estoure porque não recebeu a temperatura, o aumento de temperatura do dia. Então, quando eu fui lá, eu não fui de 10 horas, 12 horas, não. Eu fui de tarde passear com meu filho. Eu costumo passear nessa praça, no Parque Parreirão, no final da tarde com meu filho. E eu encontrei tudo aberto, mas mesmo assim eu consegui fazer coleta no chão. Deu um trabalho desgraçado, levei uma vassourinha, mas foi. E aí eu fiz toda essa reflexão. Isso só foi possível com base em experiência e principalmente estudando, tá certo? Por isso que é importante estudar mesmo depois você se forma, viu, galera? Eu fui toda essa reflexão e você tem que fazer essa reflexão em cima de vários parâmetros. Somos médicos nesse momento. E eu disse, pô, então de noite vai ventar muito, os ventos são maiores, vai cair frutos fechados no chão, mas eles só vão abrir ao longo do dia por causa da temperatura que vai aumentar. Vou fazer coleta logo cedinho. E no outro dia eu fui exatamente 6h30 da manhã com o Iorra, que ele acorda cedo, para essa praça. E galera, eu trouxe 2 sacolas de fruto fechado. E aí, no viveiro, a gente terminou o processo de abertura de maneira natural. A gente colocou lá a sombra, fechou a bandeja com tela e foi isso. E diante disso, eu consegui salvar o que eu perdi porque estava afastado por repouso médico, fazendo mais 4 dias seguidos de coleta de frutos diretamente no chão fechado. Perfeito? Galera, vocês têm que agir como médico. Ponto final. Show? Então, por isso tem que ser rápido, eficiente e operação planejada. Você adoecer, você vai perder. E é por isso que tem que contar com a equipe sempre. E tudo que você faz, a equipe tem que estar por dentro. Porque na sua ausência, eles vão conseguir executar o trabalho. Então, tem que ser levado em consideração o tamanho do fruto da semente, dispersão, ecologia florestal pura, tipo de fruto. A gente falou já um pouquinho dos tipos aí anteriormente. Carnoso, que vai abrir naturalmente. Porte da árvore e local de coleta. Tá certo? E o tipo de fruta ainda é mais importante porque vai determinar a extração das sementes. E aí entra o caso do nosso cedro. É um fruto seco? Se sim, é um fruto seco que se abre naturalmente, então tem que proceder à coleta antes que se abra. É um fruto seco que não se abre naturalmente, tá certo? E tem a carnosidade por dentro, como a tamarindo, como o jatobá. Ou é um fruto carnoso, tá certo? É um fruto carnoso, vocês vão aprender lá na frente, que perde rapidamente a germinação. É o fruto carnoso que ao estourar no chão, tá certo? Vai ser contaminado pelo solo e vai comprometer, poderá comprometer a qualidade da minha semente, como Lincolnia tomentosa, Lincolnia tomentosa é Oiti, Goiti, nome vulgar, tá certo?
maior parte da arborização do campus de Upici, uma boa parte, em alguns pontos, é feita de licórnio tomentosa, uma espécie nativa, atrativa à fauna, crescimento rápido, boa sombra. Os frutos são pequenininhos, não vai identificar nenhum carro. E os frutos podem ser consumidos, descobrimos no ano passado com nossos terceirizados que consomem, tá certo? Então, temos esses tipos de frutos, essas características a ser levado em consideração no momento da coleta e também de estabelecer os equipamentos que eu vou utilizar. Então, coleta no chão, como eu já falei, como eu fiz com o cedro, realizado durante a dispersão ou queda dos frutos. Os frutos sementes já estão depositados no chão, ou antes de cair eu abro lonas, eu abro telas e deixo lá, como a gente fez com o juazeiro. A gente criou verdadeiros coletores de sementes, redezinhas, tá certo? Eu posso circundar árvores com redes, no caso de pau-brasil e faveleira, circundar mesmo ao redor da minha copa, que é um fruto que se abre naturalmente e difícil de coletar ambos, porque o pau-brasil tem uns acúlios e é ruim de coletar. A faveleira é acúlio de ponta a ponta da árvore, não no fruto, então é melhor circundar com sombrite. Abriu, vai bater na tela, vai ficar no chão. Depositar numa área específica. Em áreas de produção de semente, eu posso utilizar equipamentos que passam a cinta na árvore, vai vibrar e vai derrubar. Show de bola? Então, coleta no chão. Coleta em árvores abatidas. Eu vou programar o abate do meu plantio de eucalipto quando estiver próximo ou no momento que começou a dispersar algumas sementes, tá certo? E eu aproveito para coletar semente. Ou é no meio urbano, uma árvore que já recebeu um laudo de supressão, eu vou esperar ele vir a produzir sementes para poder coletar. Isso é uma exceção, como árvore centenária, que a galera está muito apegada. A gente faz um programinha de distribuição de semente para isso para você coletar, tá certo? Coleta em árvore em pé, acesso direto à copa ou derrubando galhos e fruto. Com ou sem emoção, o que vocês preferem esse tipo de coleta em árvore em pé? Então, utilizando técnicas de acesso vertical, eu preciso ter um curso de trabalho em altura. É o certo ter esse curso, evidentemente que eu não tenho e faço, porque a gente tem cinto paraquedista, temos talabarte, temos talabarte de posicionamento e temos escadas. Estou tentando adquirir essa espora. E aqui é quando eu consigo acesso, quando eu não tenho acesso por escada, é muito alto. Aí eu vou utilizar realmente técnicas de rapel. Eu estou querendo fazer esse curso, tá certo? E iniciar toda uma fase para ser ministrante de trabalho em altura, porque tem tudo a ver com civicultura. Hoje em dia em Fortaleza não existe uma empresa especializada em coleta, mas principalmente em poda de árvores de médio e grande porte, utilizando técnicas adequadas. A maioria do pessoal não respeita a legislação e, consequentemente, não tem um processo de capacitação, tá certo? Mas eu não vou me arriscar, tá ok? Então, eu posso fazer sem emoção, com o uso de várias telescópicas, uma que dá até um 360, eu regulo à vontade. A gente tem essas duas varas, são as duas melhores do mercado, são varas importadas, principalmente daqui, se eu não me engano, ela é suíça, tá certo? Essa vara aqui. A gente tem essas duas, tá ok? Sim, 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 sim. Já coletamos. E agora? Vamos fazer o quê? Esse monte de fruto que a gente coletou. Vamos beneficiar. Parte para ser utilizado de maneira imediata e parte para garantir um processo de produção de mudas ao longo do tempo. Para isso eu preciso armazenar. Então, beneficiamento é o conjunto de operações que se estende desde a coleta até o armazenamento e que visa a extração, limpeza, secagem e a proteção das sementes, deixando em condições de serem armazenadas, conservando a sua viabilidade ao longo do tempo, tá certo? Ou deixando em plenas condições para ser semeadas. Show de bola! Então, extração das sementes. Eu tenho fruto carnoso, fruto seco e fruto seco deiscente e indeiscente. No caso do carnoso, no geral, eu faço imersão em água.
esfregar os frutos em peneira com água corrente ou até mesmo despolpadeuras, tá certo? Seco decente. Quando coletado ainda fechado, são submetidos à meia sombra. No caso das paineiras, se não existisse tanto periquito, aqui em Fortaleza eu teria coletado sementes de paineira esse ano. O problema da paineira é que os periquitos consomem tanto a flor, que diminui então o número de sementes de frutos produzidos, quando os frutos eles estão verdes, eles furam para consumir esse material, essa lãzinha, juntamente com as sementes ainda verdes. E a gente só conseguiu coletar exatamente um fruto, tá certo? Seco indecente, como jatobá, utilização de facas, tesouras, facões, marretinha de madeira, porque é preciso quebrar esse fruto no momento da extração, para extrair nossas sementes, tá certo? Beneficiamento, após a extração, entre as sementes podem existir materiais indesejáveis, como restos de frutos, galhos, sementes, outras danificadas de outras espécies, que devem ser removidos a fim de facilitar a secagem, armazenamento e a semeadura. Sementes fora do padrão, grande demais, pequena demais, quando comparadas com as demais do lote, devem ser retiradas. Existem máquinas de ar com peneiras específicas para a limpeza, contudo, é mais comum utilizar peneiras ou fazer a catação de forma manual e fazer essa limpeza de maneira manual. Eu posso utilizar as peneiras utilizadas muito em laboratório de análise de solo? Posso sim, utilizei muito na minha graduação, então vai diminuindo aqui os meshes, tá certo? E a gente vai conseguindo filtrar aqui, separar a sujeira de semente, facilita bastante, ou manualzinho mesmo, assistindo uma novelinha, dá para fazer um bom beneficiamento, uma boa limpeza. Perfeito? Secagem. Primordial quando se deseja armazenar parte das sementes, garantindo sua viabilidade ao longo do tempo. Então, secagem versus armazenamento. Tá certo? Antes de secar, eu tenho que conhecer essa classificação que é fundamental para garantir a viabilidade ao longo do tempo ou fundamental para tomar de decisão de quando semear. Então, tem o semente ortodoxa, recalcitrante e o intermediário. O que são sementes ortodoxas? As sementes ortodoxas, elas já se desligam da planta-mãe com teor de umidade baixo, tá certo? E esse teor de umidade ainda pode ser baixado para 5% e ela vai ser armazenada por outro período de tempo. Quanto menor a quantidade de água nas sementes, menor a atividade metabólica ali dentro, ela vai entrar no estado realmente de dormência e vai durar muito mais tempo, como jucá, juazeiro, aroeira, sabiá, tamboril, comaru. Recalcitrante. São sementes e quando a gente pega ela, quando a gente abre o fruto, é muita umidade. Muita. E eu ainda consigo baixar, mas numa faixa que vai ficar entre 20% e 40%. É muita umidade para ser colocado num ambiente fechadinho, tá certo? Então, mangá, boiti, feijão brabo, ingá, são sementes que são recalcitrantes. Vamos fazer um comparativo de ortodoxo para recalcitrante? Vamos lá? Tamarindo. Acho que todo mundo aqui já viu a sementezinha de tamarindo, tá certo? Aquela sementinha vermelhinha de falso pau-brasil. Acho que todo mundo aqui já viu também. Então, tamarindo, falso pau-brasil, tá certo? São ortodoxas. Quando você tira do fruto, é uma semente sequinha. Recalcitrante. Vamos rasgar aqui. Vamos fazer uma bem facilzinho. Abacate. Tira ali do abacate para você ver. É úmido demais. Tire a casca para você ver dessa semente. É muito úmido, tá certo? É tanto que algumas espécies que são recalcitrantes, é tanta umidade que quando abre o fruto já está germinando, tá certo? Como por exemplo a munguba não, eu achei munguba que o pessoal chama, que é o falso cacau, tá certo? Uma espécie da Amazônia. Quando abre o fruto, é tanta umidade nas sementes que algumas sementes já estão em emissão de radícula, perfeito? E intermediária, são sementes entre esses dois termos, ortodoxo e recalcitrante, suportando cerca de 10%, Janipá, pau-brasil, IP, caibereira, tá certo? E aí, de maneira bem prática, a ortodoxa vai durar aí, ó, mais de 5 anos, mais de 3 anos o armazenamento. Recalcitrante, 3 meses,
dependendo das condições que você estabelecer, no máximo 6 meses. Intermediária, no máximo 1 ano, você vai conseguir armazenar. Perfeito? Então, secagem. Eu tenho a secagem artificial. Voltando lá no slide, deixa eu falar um pouquinho da diferença. Como no geral, existem exceções, distinguir uma semente recalcitrante ortodoxa. Tegumento. O tegumento do jatobá é bem duro. Você joga, é capaz de a pessoa cair no chão, já está no meio da testa. Já a semente de ipê você quebra fácil com a mão, que seu tegumento é muito fininho. Perfeito? É uma forma de distinguir uma da outra. Secagem. Secagem artificial, equipamento de controle de temperatura, umidade e circulação do ar. Secagem natural, posso plantar, secar diretamente no sol, à minha sombra ou à sombra. Tá certo? Após a secagem, é importante determinar o teor de umidade utilizando os parâmetros e os testes estabelecidos e os protocolos estabelecidos na regra de análise de sementes. RAIS. Você sabe o que é RAIS? Se não sabe, cuide em fazer a disciplina optativa de sementes. É inadmissível, tá certo? Um aluno se formar e não fazer a disciplina de semente. Eu tento entender como é que semente se tornou uma disciplina optativa na UFC, mas é incompreensível, é intangível, tá certo? Não tem como o aluno se formar sem fazer a disciplina de sementes. Sementes é a base de tudo, galera. Pelo amor de Deus, façam. E aproveitem porque o professor está perto de se aposentar e o professor Sebastião é maravilhoso. É um grande nome em termos de tecnologia de sementes do Brasil, tá certo? Aproveite que está muito perto de se aposentar, viu? E aí, continuando, galerinha, vamos falar então de armazenamento de semente. Eu pergunto, onde é que estão as sementes? Fala aí para mim, onde é que estão as sementes? Pensa. Não! Não estão nessas panelas bem areadas. Não está no papo. Não, no papo da galinha tem uma sementinha ou outra. Isso, não está dentro desse pote. Dentro desse pote de barro está a melhor água do mundo. Bem fria, bem gostosa. Sabe onde é que estão as sementes? Vocês não estão vendo, tá a coisa mais fácil do mundo. Isso, estão atrás do pote de barro, dentro de uma garrafa PET, bem lacrada, e foi lacrada dentro com um sabãozinho aqui. Alguns casos eles fazem isso. Conhecimento popular, a partir do conhecimento popular, a gente gera um conhecimento científico validando mesmo, estudando, melhorando, desenvolvendo. Era nesse ambiente, antigamente, o sertanejo armazenava as suas sementes para plantar o ano que vem. Perfeito? Na próxima safra, no caso, no próximo período de plantio. Show de bola? E o quanto é importante a gente valorizar esse conhecimento. Nessa viagem que eu fui dentro do Parnaíba, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha de um comentário. E aí de noite eu fiquei matutando e tracei toda a questão teórica em termos de fisiologia vegetal que tinha por trás do resultado que o fulaninho obteve conseguindo tirar cera de carnaúba de um indivíduo só com 4 anos. E no geral é de 8 a 10 anos para a planta começar a produzir cera nas suas folhas. Então o homem do campo, a expertise dele, o dia a dia tal, ele vai brincando, ele vai testando e encontrando resultados. Ele tem tempo ao longo do tempo para fazer isso, né? E não temos. E a gente pega um pouco do conhecimento deles, traz para a universidade, valida. E foi assim que a gente chegou hoje nos principais mestres de armazenamento de sementes, a partir do conhecimento popular. A gente já tem uma ciência sobre isso, que é etnociência, etnobotânica, etnoecologia, etnocivicultura. Perfeito? Mas vamos lá, falar sobre armazenamento. Tem por objetivo conservar a semente, tá certo? O poder germinativo das sementes, preservando sua qualidade física, fisiológica e sanitária para posterior semeadura e obtenção de plantas vigorosas. Esse é o objetivo de se armazenar sementes, independente se é semente florestal ou semente de uma cultura aí qualquer. Show de bola! E aí, galera, só a título de conhecimento, o tempo de armazenamento é bastante variável, qual depende da espécie e das condições de armazenamento. Quando eu falo condições de armazenamento, eu estou falando de ambiente de armazenamento e de embalagem de armazenamento. E a título de conhecimento, uma observaçãozinha, isso aqui tem caído por terra diante do armazenamento de nitrogênio líquido, mas vale a pena citar, tá ok? Então vamos que vamos! Classificação das sementes quanto à longevidade, micro, meso e macrobiótica. A microbiótica era aquelas sementes
a gente vai conseguir armazenar por 3 anos, até 3 anos. Todas as recalcitrantes intermediárias entravam então nessa classificação. Mesobiótica, armazenamentos de 15 anos, até 15 anos, e superior a 15 anos, macrobióticas. Show de bola? Então tem o tempo de armazenamento, curto, médio e longo, não ultrapassa 6 meses, não ultrapassa os 5 anos, ultrapassa o período de 5 anos. Por que tem caído por terra? Porque inclusive espécies recalcitrantes é possível conseguir um tempo superior a 6 meses e até mais de 3 anos quando utilizo técnicas de crioconservação, que é nitrogênio líquido. Eu falo um tiquinho lá na frente. Show de bola? Aqui é só título de conhecimento. Se tivesse prova, dificilmente, quer dizer, não cai isso aqui, porque isso está entrando em desuso. Show? Ambiente. Eu tenho alguns ambientes, tá certo? Eu tenho aquele que é classificado como seco e com baixa temperatura. No caso, a câmara fria, o exemplo é uma câmara fria com desumidificador. Na semente, a gente tem esse tipo de ambiente, lá no setor de sementes da fitotecnia, seco com baixa temperatura, porque é uma câmara fria com desumidificador. Com isso, eu consigo temperaturas entre 5 a 15 graus e uma umidade entre 40% e 50%, tá certo? Úmido de baixa temperatura, a gente tem uma geladeira dessa na minha sala. A geladeira é um exemplo de um ambiente úmido com baixa temperatura, com câmeras frias sem o desumidificador ou a nossa geladeira. Ou seja, eu tenho um controle da temperatura, mas não tenho um controle da umidade. O problema é que quando armazeno nessa condição, ao voltar ao ambiente natural, tende a perder rapidamente a viabilidade da semente, tá certo? Ambiente natural, aquele sem controle de temperatura e umidade. Contudo, eu procuro o ambiente natural de menor temperatura e menor umidade. Como, por exemplo, numa casa de um agricultor, não sei se hoje em dia se utiliza aquele pote de barro, tá certo? Mas naquelas condições era atrás do pote de barro de armazenar água para consumo, tá certo? E dentro de uma embalagem que não permita troca de umidade com o meio, como uma garrafa PET, tá certo? E aí, baixíssimas temperaturas é outro ambiente, é a criopreservação, que utiliza nitrogênio líquido a menos 150 graus. Show de bola? Seco com baixa temperatura, câmara fria, que eu trabalhei durante a minha graduação inteira, tá certo? Onde a gente armazenava nossas sementes florestais, lá no Viveiro Florestal do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba. E aqui a geladeira da minha sala, né? Hoje em dia não está desse jeito porque meu principal ponto de armazenamento de semente hoje é com o projeto do Viveiro Florestal Domingo Pontes, na fazenda Domingos Agro, tá certo? Então só tem alguns exemplos lá na geladeira da universidade, tá certo? Que é um ambiente úmido com baixa temperatura. Certo, falamos de ambiente, agora vamos falar de embalagem, tá certo? Que para eu garantir um bom tempo de armazenamento, tá certo? Dentro das condições, das características da minha semente, eu preciso associar ambiente e embalagem. Então, quais são as embalagens? Eu tenho aqui que são classificadas como permeáveis, são aquelas que permitem a troca de umidade entre as sementes e o ambiente, saco de tecido e saco de papel comum. Sementes que serão armazenadas por pouco tempo, tá certo? Como as sementes da Embrapa que são distribuídas para a agricultura familiar. O armazenamento é por pouco tempo, então posso, é um recipiente mais em conta, então posso, uma embalagem mais em conta, então posso armazenar aqui. Mas eu sabendo que vai passar mais tempo, eu tenho que mudar para embalagem semi-impermeável, tá certo? Semi-permeável, certa resistência à penetração de umidade, mas não impede completamente a passagem desta. No caso de semente recalcitrante, a minha recomendação é que seja semi-permeável. Eu posso utilizar permeável? Posso, se eu tenho plena noção que eu vou usar no próximo mês, nos próximos 30 dias. Se vai passar mais de 30 dias na minha geladeira, na minha câmara fria, eu dou prioridade às semi-permeáveis, tá certo? E aí, impermeável, aí a prioridade são as ortodoxas, porque eu vou garantir muito tempo de armazenamento. Contudo, é o exemplo da empresa do Viveiro lá Florestal da Domingos Agro. A gente utiliza embalagens semi-permeáveis, porque a semente que a gente coleta, que está coletando nesse mês, por exemplo, estamos fazendo coleta este mês, a gente no máximo vai passar um ano, porque daqui a um ano vamos coletar novamente.
e a gente priorizou semipermeáveis, porque as embalagens impermeáveis têm um custo maior, tá certo? Porque são aquelas que não permitem a troca de umidade, por não permitir variação do teor de umidade, conservando as sementes por maior tempo. Exemplo do primeiro, saco de tecido, saco de papel. Exemplo do segundo, saco plástico e saco de papel laminado. Exemplo do terceiro, latas, garrafas de plástico, recipientes de vidro, as bombonas, tá certo? Então, são esses três classes de embalagens para armazenamento de sementes. Show de bola? E aí, ó, de um modo geral, recomenda-se na ausência de condições especiais para armazenamento de semente, deem preferência às embalagens impermeáveis. E aí tem exceção, tem que ter cuidado com o recalcitrante, porque colocou semente recalcitrante no vidrinho desse de café, numa garrafa PET dessa, é pedir para dar mofo e morfar mesmo, tá certo? E as coloquem em lugares que não recebam sol e que estejam o mais frio possível. Perfeito? Vamos lá. Outro fator importante do armazenamento deve ser levado em consideração, o qual pode comprometer todo o processo de armazenamento é o ataque de pragas de grão armazenado. Não estamos trabalhando com grãos, estamos trabalhando com sementes, tá certo? Contudo, é comum, são as mesmas, tá certo? Tem vários aqui que podem comprometer como um todo. O mais comum que a gente conhece é o gorgulho, que é um coleóptero que dá muito no milho, que dá no nosso cuscuzinho, que é no nosso arroz que a gente compra. Ficou velho demais o arroz e o feijão, eu abri, não usei logo, vai dar um gorgulhinho, tá certo? E aí, galera, tem o fosfeto de alumínio. Eu acho que o fosfeto de alumínio é o único químico hoje indicado para isso. É o único químico. Perigosíssimo. Antigamente, muita gente se intoxicava e morria com fosfeto de alumínio, o famoso comprimido, porque só vendia em grandes embalagens, chegava na lojinha, no armazém do agricultor, lá no interiorzinho, pegava um comprimidozinho daquele, embalava num papelzinho e o homem do campo colocava no bolso da sua camisa de botão, ia lá no pau de arara e quando em contato com o ar, isso começa a liberar um gás e o bolso está perto da via respiratória, ele respirava aquilo ali, passava mal quando não morria. Mas hoje em dia já diz fosfeto de alumínio fracionado e a embalagem que vem 12 comprimidos, as embalagens pequenininhas que vem, eu acho que são 10 comprimidos, e as embalagens grandes. Mas eu não quero usar veneno. Ótimo, não use veneno não, agroquímico, tá certo? Eu posso utilizar paliativos, e aí o processo de renovação, de revisão, é preciso ser criterioso nisso, a cada 3, 6 meses. Eu posso usar pimenta do reino, casca seca de laranja, cinza de casa de cupim e fumo picado. O que eu não posso, de jeito nenhum, é não usar nenhum dos dois, tá certo? Então pega uma pimentazinha lá do reino, quebradinha, não pega aquela ralada, eu pego a inteira, quebro um pouquinho e jogo no meio das minhas sementes. Casca de laranja seca, misericórdia. Quando eu passava o trabalho, quando tinha aula presencial, chegava com casca de laranja que acabou de chupar do RU, né? E aí mofava primeiro a casca, vai mofar depois as sementes. Então tá seca, você coloca fumo picado, cinza da casa do cupinzeiro, é possível. Existe um estudo aí científico que mostra o potencial de diversas cascas de árvores da caatinga que pode ter utilizado. Show de bola? Eu posso utilizar também, associado à pimenta do reino, a casca da laranja, entre os outros, retirado o oxigênio. A gente fiz muito isso na minha infância, acompanhei demais aqueles silos gigantescos para armazenar o feijão e milho. Então, a certa quantidade, a certa camada que ia se criando de milho e feijão, né? A gente colocava muito, era pimenta do reino, ou então o fumo picado. Quando chegava no final do silo, colocava um chumaçozinho de algodão com álcool, tocava fogo, jogava lá dentro, lacrava. Então o fogo vai consumir o oxigênio ali dentro, a gente veda com sabão lá em cima, isso mesmo, sabão em barra, e com isso ficava lacradinho ali, com a pimenta do reino, com o fumo picado, e a gente tirava o máximo de oxigênio que podia tirar daquele espaço e conseguia garantir que não desse nenhuma praga de grão armazenado. Show de bola? Vamos falar sobre germinação agora.
E aí vamos falar então, iniciar falando da estrutura básica de uma semente. Todos aqui já conhecem isso, tá certo? Já devem dominar, certeza. Não precisa fazer disciplina de semente, disciplinas básicas do curso, você tem que ver isso aqui, não tem para onde correr, tá certo? Então, nossas sementes são formadas por tegumento ou casca, que é essa parte de proteção, a parte externa. Logo em seguida tem os cotilédones, que servem para alimentar esse embrião, tá certo? Show de bola. Em seguida a gente tem o que forma de fato por completinho o nosso embrião. Vai originar as folhas, o hipocótilo, vai originar o caule, o hipocótilo, e vai originalizar a raiz, que é a radícula. Tudo isso aqui compõe o nosso embrião. É fundamental conhecer essa estrutura, tá certo? E vamos lá, germinação. O que vem ser germinação? Primeiro, quando o embrião contido dentro de uma semente começa a se desenvolver, rompendo a casca da mesma, dando origem a uma plântula, germinou. Ou retorno do crescimento pelo embrião da semente, desenvolvendo até o momento que se forma uma nova planta. Isso. Show de bola? Esses dois aqui são os conceitos de germinação. E a diferença está aqui, plântula e planta. A planta essa em plenas condições de nutrir-se por si só. A planta não depende mais do cotilédone, tá certo? A plântula ainda depende do cotilédone e não tem um sistema radicular ainda capaz de aproveitar o que está no solo. Então, pode adotar um desses dois conceitos, tá certo? Evidentemente, na minha opinião, esse conceito é mais a nível de laboratório, tá certo? Perfeito? Já esse conceito é mais a nível de campo, tá certo? E outra, a nível prático, campo mesmo, né? Eu preciso de uma planta que tenha independência. Então, considero germinação quando existe uma independência, tá certo? Show de bola? Então, tipos de germinação são 3 tipos de germinação. Eu tenho a amostrada, a revoltada, a mal resolvida. A amostrada é aquela que mostra seus cotilédones para o mundão mesmo. A revoltada, tá certo? É aquela que o cotilédone fica abaixo do solo. Por exemplo de revoltada é a buringa oleífera, tá certo? Os cotilédones permanecem no solo. E a mal resolvida é aquela que nem é amostrada nem é revoltada. Fica parte do cotilédone no solo, outra parte na superfície, tá certo? É os tipos de germinação, epídia, hipódia e intermediária. Germinação, esse processo ocorre em uma sequência de eventos que são influenciados por fatores externos e internos à semente. Que fatores externos são esses? Tudo que está do lado de fora. Luz, temperatura, que está externa à semente. Luz, temperatura, disponibilidade de oxigênio, disponibilidade de água, substrato, profundidade em que foi semeado, compactação desse substrato, presença de praga e doença nesse substrato. Isso mesmo, que tem a semente, filhão, beleza? E aí, filhão, é o seguinte, ó. Tem os inibidores e os promotores da germinação. Aí é interno, tem a ver com minha semente. Perfeito? Qual é esse buraco que é? Isso aqui é uma semente que ainda não germinou. Tá dentro aqui, ó, tá certo? Do tegumento. Isso aqui é a semente que já germinou. Olha a raiz. Isso aqui é a raizinha dela, macho véi. É isso aí, galera. Participação especial do Yoha Pitocoman. Então, galerinha, cada um desses fatores externos e internos influencia de forma variada as diferentes espécies florestais. Entretanto, contudo, a grande maioria das espécies florestais, estou falando de espécies florestais, apresentam dormência. Dormência é um fator interno que influencia e impede a germinação imediata. Tá certo? A dormência é uma estratégia ecológica importante para a sobrevivência de diferentes espécies florestais, a qual faz com que as sementes se mantenham viáveis por longo período de tempo, germinando de forma esparsa, gradual, sob determinadas condições. Só para vocês terem ideia, existem espécies que dentro do fruto, entre as sementes ali presentes, existe grau de dormência diferente. Perfeito? Show de bola? Então, veio uma chuva, germinou só uma parte.
Veio a chuva e outras condições favoráveis para a germinação. Germinou outra parte. Mas daquele ano sempre vai ter semente disponível. E é graxa dormente que a gente tem o banco de sementes do solo ativo, tá certo? Que vai garantir a viabilidade daquela espécie por longo período de tempo. Quando encontrar condições favoráveis, vai embora, vai germinar, tá certo? Já imaginou que todo germinasse de uma vez só? Aí vem uma chuva, vem um clima mais ameno, tal, germinou tudo, vem um período de seca, papocou tudo. Perdemos a continuidade daquela espécie, tá certo? Um ciclo daquela espécie e assim por diante. Então, dormente na natureza é algo lindo, maravilhoso e importante. Mas no processo de produção de mudas, dormente não é legal. É por isso que a gente vai falar dos tipos de dormência e como resolver, como acelerar essa germinação superando a dormência. Primeiro e mais comum, dormência tegumentar. Resistente da parte externa da semente ou do fruto à entrada de gases líquidos que proporcionam a germinação. Esta é a forma mais comum de dormência. A resistência pode ser física, quando o tegumento da semente é impermeável, ou mecânico, quando a dureza do fruto impede o rompimento do tegumento. Um exemplo de dureza do fruto é a teca, tá certo? Um exemplo de dureza do fruto é o Tectona grandis, uma espécie florestal de alta produtividade madeireira, e o juazeiro, espécie da caatinga, espécie endêmica da caatinga. Existe uma dureza no fruto que impede o rompimento, tá certo, do tegumento e, consequentemente, a germinação. Então, pode ser física ou mecânica quando tem a ver com o fruto, tá certo? Qual a solução para a gente superar essa dormência e ter germinação imediata? Escarificação química. Este método consiste na imersão de sementes em substâncias que provoquem corrosão do tegumento. Esquece essa bodega de ácido sulfúrico. Ácido muriático ainda vai, soda cáustica ainda vai. Eu coloquei ácido sulfúrico porque a academia, a literatura que é produzida pela academia, teima em testar essa bodega. É aqueles trabalhos científicos que não dão para nada, não levam a nada, só serve para fazer uma publicação para inflar durante um certo período de tempo o currículo de alguém. Galera, ácido sulfúrico pode ser o mais eficiente do mundo para superar a dormência de uma espécie, com dormência tegumentar. Contudo, não é qualquer pessoa que compra ácido sulfúrico, não. Tem que ter autorização do exército para comprar ácido sulfúrico. E aí ácido muriático é diferente, soda cáustica é muito diferente. Muitas vezes, se é o tegumento que precisa ser rompido, escarificação mecânica vem a funcionar. Então tem aquelas cores na academia que a gente estuda só por estudar, que não vai para frente. Não... Ponto, é ácido sulfúrico. Escarificação mecânica. Processo de abrasão, raspagem ou corte para que o tegumento seja desgasto ou realizado na pequena abertura. Escarificação mecânica é aquela brincadeira onde eu pego aquela trepadeira chamada olho de boi, tá certo? Raspo no cimento, lixo no cimento e vou no braço do primo, do irmãozinho e tento queimar ele com isso. Pronto, acabei de fazer uma escarificação mecânica, tá certo? Eu lixei até aparecer o cotilédono, que é uma parte branca, leitosa, creme. E aí chegou ali, eu consegui romper o tegumento, vai permitir a entrada de água, tá certo? E de gases, tá certo? Em embebição em água quente, eu tenho um amolecimento do tegumento. No geral, dependendo da média, eu tenho que embeber numa água que não ultrapasse 70 graus para evitar de cozinhar a minha semente, tá certo? Em embebição em água fria, em alguns casos resolve, mas no geral já é ótimo. Você colocar uma semente para ficar algumas horinhas em água, tá certo? Acelera um pouco a germinação. Qual é a dica que eu dou, tá certo? Você colocou imerso em água, começou a perceber umas bolinhas na água, troque a água ou semeie logo. Por quê? Processo de fermentação. Eu tenho que estudar mais para saber quais são os fatores, tá certo? Que proporcionam, acho que é dormência na carnaúba, mas na carnaúba é uma espécie que precisa aí de 10, 14 dias embebidos em água, e para evitar essa fermentação de 20 a 24 horas eu troco essa água, tá certo? Dormência tegumentar. Dormência fisiológica, embora o embrião se apresente bem desenvolvido, a dormência é provocada por fatores relacionados a processos fisiológicos ou pela ausência
de substâncias essenciais para a germinação, como alguns hormônios, tá certo? Em alguns casos, também pode ser causado pela presença de compostos do próprio fruto, compostos fenólicos que está em uma grande quantidade, é meio que proposital, proposicional, evoluiu dessa maneira, então criou esse tipo de dormência. Esse composto precisa diminuir essa quantidade para poder favorecer ocorrer a germinação. Então, solução, eu posso fazer imersão da semente em uma solução de ácido abscíssico ou giberélico, tá certo? Ou eu posso fazer uma imersão em água corrente, onde eu vou lavar a semente para fazer a remoção dessa substância química em grande quantidade, tá certo? Tem sementes que a gente coloca dentro de uma bolsinha, de uma redinha, coloca amarrada lá no rio, e aí passa 3, 4, 5 dias e vai lavando. Mas no geral, a lavagem ocorre num período de 12 a 48 horas com fluxo corrente, tá certo? Não é imerso, não é fluxo corrente. Show? Então, dormência morfológica. Neste caso, o fator causador da dormência é a imaturidade do embrião. É um pouco do que acontece, tá certo, com o flamboyant. O embrião não está maduro o suficiente. É por isso que ele passa um ano ainda, meio que desenvolvendo lentamente dentro daquele fruto. Apresenta-se pouco desenvolvida e exigem condições especiais para que possa completar o seu desenvolvimento. A dormência morfológica é uma dormência mais difícil de superar, mas um dos métodos é estratificação a frio. Sementes são mantidas a temperaturas baixas de 5 a 10 graus, que estimula a produção de hormônios do crescimento. Dentro de um recipiente com boa drenagem, dispõe-se a semente de 2 camadas de 5 cm de espessura. No geral, utilizo areia lavada, autoclavada ou vermiculita. O recipiente não é colocado em ambiente frio por um período que varia de 15 até 6 meses, de acordo com a espécie. Tá certo? Dormência combinada, dormência do capeta. É quando você pega esses 3 tipos e 2 ocorre, os 3 ocorrem, tá certo? Nesse tipo de dormência, um ou mais fatores podem estar presentes impedindo a germinação. Show de bola? Aqui está um exemplo de quem não conhecia a estrutura da semente comete esse erro, tá certo? E que eu estava no terceiro semestre, segundo semestre do curso de agronomia, e aí a gente precisou ajudar na ministração de cursos de capacitação em coleta, beneficiamento e armazenamento de semente, bem como de produção de muda, somando os dois o curso de viverismo para agricultores familiares. E a gente preparou esse material para o meu orientador. Então a gente foi lá e lixou semente de mulungu. Quando eu não conheço a estrutura da semente, tá certo? Eu vou raspar do lado onde tem o embrião. E aí eu posso comprometer, detonar minha semente, como em alguns casos aqui com certeza ocorreu. Tá certo? Beleza? Mas aqui eu estou lixando, aqui eu estou trincando. Depois que eu entrei aqui na UFC, foi que eu verifiquei que tesoura de poda é ruim de cortar, a gente nunca tem esmeril, lixar é ruim. E aí eu fui testar alicate de corte, um alicate que tem um bicozinho para cortar. Eu ando direto, dentro do meu carro sempre tem um alicate de corte. No viveiro tem um alicate de corte. É ideal para superar a dormência tegumental, alicate de corte. É só um trincãozinho, já permite a entrada de água. É bem mais rápido do que lixar, do que com tesoura de poda, perfeito? Vamos lá, já estamos caminhando para o finalzinho da nossa aula Carpotec e Sementoteca. Se eu falar aqui herbário, tá certo? Fazer ensicatas, vocês já vão entender o que é uma Carpoteca e uma Sementoteca, que é uma coleção, tá certo? Carpotec e Sementoteca são coleções de sementes e frutos, respectivamente. Função bastante semelhante ao do herbário, tá certo? Onde a gente faz nossas ensicatas. Abriga uma grande informação de dados sobre diversidade vegetal local, bem como auxilia o ensino e a pesquisa. Eu posso conservar meus frutos, tá certo? Para essa coleção em álcool 70, ou melhor, formol 40% mais álcool 70%, tá certo? Eu vou identificar esse recipiente com nome científico, família, tipo de fruto ou semente, descrição da área de coleta, data da coleta e coletor, são informações básicas, tá certo? As sementes usam o mesmo princípio de armazenamento, contudo, neste caso, como meu objetivo é uma coleção e não botar para germinar futuramente, eu posso tirar toda a umidade, desde que não altere a coloração ou aspecto do fruto, e eu tenho essa coleção,
Se a gente tivesse em período normal de aula, eu teria passado esse trabalho de coleta, que é muito interessante, e a galera pelo menos curte pra caramba. Os alunos comprometidos curtem. Show? E aí, identificação das espécies, que é uma dica para a gente conseguir identificar as espécies e, consequentemente, correr atrás de informações sobre germinação, sobre armazenamento e assim por diante. Show de bola. Existem várias literaturas especializadas. Espécie arbórea brasileira é excelente. Árvores brasileiras não recomendo muito, é muito criticado esse material, muito criticado mesmo. Esse aqui é excelente, eu tenho toda essa coleção. Na biblioteca tem essa. Caatinga, árvores e arbustos, muito bom também esse material, tá certo? E aí também tem um grupo muito legal, identificação de plantas, identificação botânica, é o que eu mais uso para identificar plantas de maneira rápida hoje em dia, e depois eu identifico previamente, vou na literatura especializada confirmar, tá certo? Mas ambos é necessário de bom registro fotográfico, ok? E aí segue algumas dicas de como fazer esse registro fotográfico para ir no site de identificação de plantas. Esse site é perfeito, tem um cara chamado Leonardo Jales, o Léo do Movimento Pro Árvore. Ele não é botânico, ele não é agrônomo, contudo ele é um curioso enorme e estudou por fora. E ele manja demais. E quando o Léo não sabe, ele marca alguém nos comentários que é especialista naquela família ou naquele gênero e te ajuda a identificar. Então, dicas de como tirar boas fotografias para identificar tanto na literatura quanto nesse grupo aqui, perfeito? Primeiro, tem que ter uma foto de todo o indivíduo. Aqui é uma pata de vaca, tá certo? Eu tenho que ter detalhes do tronco. Não ajudou na época aqui o celular, mas eu tenho que ter detalhes do tronco, tá certo? É para que seja os dois registros, todo indivíduo, detalhe do tronco. Show? Disposição das folhas, detalhe das folhas, dos frutos e uma referência de tamanho de preferência. Pode ser sua mão, pode ser uma caneta. Show de bola? Eu preciso, se possível, é ideal, é perfeito. Se eu tiver detalhes da flor aberta e qualquer outro tipo de registro fotográfico, como o fruto aberto com as sementes. Isso já ajuda muito na identificação das minhas espécies. Show de bola? Silvio Rodrigues, é onde neste assentamento nós temos 4 áreas já marcadas com georreferenciamento de matrizes, né? Todas elas georreferenciadas. E então hoje nós estamos aí com um grupo de cerca de 30 participantes e que nós vamos passar o dia fazendo então este módulo prático e cumprindo o programa do projeto Semeando o Bioma Cerrado, né? Agora, com esse curso de coleta e manejo de sementes, a gente capacita, né, as pessoas para coletar a semente e beneficiar a semente. Vamos fazer a aula prática aqui. Já foi feita a aula prática de seleção e marcação de matrizes, né? Vamos fazer a aula prática da coleta, né? Tomar muito cuidado para não pegar semente que ainda não está preparada para plantio ou armazenamento, né? Observar bem, vocês aprenderam aí nas aulas práticas, o momento de coletar a semente. Vai depender da espécie, as técnicas, né? Mas hoje a gente trouxe alguns podões que tem mais ou menos um alcance de 4 a 5 metros. De repente, algumas espécies dá para coletar da árvore e vão coletar do chão também. Então, a pessoa que está no campo, ela tem que ter o conhecimento em relação a isso, né? Quando ela floresce, quando ela frutifica, né? Para saber a época, o mês, o tempo para você ir no campo e coletar. E deixa tudo dentro do saquinho, coloca sempre no mesmo saquinho a mesma espécie para não misturar. Porque aí à tarde, depois do almoço, a gente vai fazer a prática de beneficiamento. E aí, Garçom? Desceu uma.
Nós pegamos as sementes no campo, né, e agora nós vamos passar para a segunda etapa, que é o beneficiamento da semente. O beneficiamento é o preparo, ou para o armazenamento ou para o plantio. As que não estão beneficiadas e os frutos fechados. Ó, essa aqui, o fruto está fechado, você só tem que abrir. Tem muitos que estão brocados também. Aí guarda as brocadas. Guarda as sementes ruins para a gente fazer o controle de qualidade depois. Esse aqui é a terminalha argente, que é o capitão do mato. Também tirar as alas dela e dar um piquezinho. Tem outra aqui, o jatobá. Quem pode me falar como é que a gente vai beneficiar o jatobá? Tem que quebrar. Quebra o fruto, tira a farinha. Ele coletou a água? É, coletou. Mas ele ficava meio que perto. Esse beneficiamento que nós estamos vendo aí, que é despolpar, beneficiar, fazer o produto acabado. Nesse momento que o assentamento atingir essa maturidade, ele não vai mais precisar de assistencialismo. Então aí o programa pode ir para outros assentamentos. Está aqui nesse projeto, né? Abraçando essa causa aí com a Rede Semente, chegou aqui, a gente está aqui. Para nós é uma satisfação estar recebendo vocês aqui. Estamos abraçados aqui com essa causa que é preservar, né? E tirar da reserva o extrativismo, né? Podendo estar adquirindo, né? Através da reserva legal, a comunidade possa estar tendo um ganho, né? Acrescentando alguma coisa na sua renda. Através da coleta dos frutos, a semente, como esse projeto que a gente está trabalhando. Então está toda a comunidade empolgada, né, com esse projeto. Ué, tem uns bons aqui, ó. Nós recolhedor do chão. É uma matriz marcada.